Oi, meu nome é Paula e hoje a gente vai estudar o MRU, o Movimento Retilíneo Uniforme. Esse primeiro movimento faz parte da física da cinemática, que é o estudo do movimento. E nessa parte da física, a gente não se preocupa com a causa desse movimento. A gente não está preocupado, por exemplo, com as forças externas. Agora a gente vai pensar só na velocidade, na distância e no tempo e em como essas grandezas estão relacionadas. A velocidade é a rapidez em que acontece alguma coisa. Então, quão rápido eu corro por um determinado tempo, quão rápido eu dobro um pedaço de papel, quão rápido eu faço qualquer coisa em um determinado tempo. Vamos ver um exemplo de um experimento que a gente poderia fazer. Então, registro de movimento em fitas de papel usando campainhas. Aqui a gente tem uma fonte, a campainha e a fita de papel. Quando a gente aciona a campainha e a fita é puxada, essa fita vai ter um movimento registrado, com esses pontinhos. Então, os pontinhos mostram a frequência, a rapidez, ou o nosso conceito, a velocidade em que está acontecendo o meu movimento. Pensando em uma outra situação, se a gente estivesse numa sala de aula e eu falasse, olha, ali na janela, só eu estou enxergando a janela, a rua, e eu falo que tem uma bicicleta em movimento. Tem uma pessoa com a bicicleta se movimentando a 5 metros por segundo. Essa informação é uma informação completa sobre a velocidade daquela bicicleta? Quando eu falo isso, eu não falo para onde essa bicicleta está indo. Se eu fosse estudar o movimento daquela pessoa em cima da bicicleta, eu precisaria saber mais coisas para complementar a minha velocidade. Isso nos lembra que na física a gente tem grandezas que são escalares, que é uma grandeza que só precisa do módulo, só precisa de um valor. Por exemplo, quando eu falo, hoje em Porto Alegre está fazendo 15 graus. É um valor completo, isso nos traz uma informação relevante sobre a temperatura. Agora, quando eu falo, a menina ou o menino está na bicicleta a 5 metros por segundo, eu não falo para onde essa pessoa está se movimentando. Então, a velocidade é uma grandeza vetorial. Ela precisa de um módulo do valor, da direção, que pode ser na horizontal ou na vertical, e o sentido, que pode ser para a esquerda ou para a direita. Colocando um carro num sistema de referência, onde aqui no eixo X a gente tem a distância aumentando, se eu tenho a minha velocidade para o mesmo sentido, para a direita da pista que está aumentando, eu tenho que a minha velocidade é positiva. E a gente diz que esse movimento, então, ele é progressivo. Agora, se eu coloco um carro num sistema de referência e esse carro ele está com a velocidade aumentando para onde a distância está diminuindo. Então, a distância e a velocidade elas estão em sentidos opostos. Por quê? Porque a minha distância está aumentando para a direita e a minha velocidade para a esquerda. Eu digo que a minha velocidade é negativa para ter um referencial. E eu falo que esse movimento é retrógrado. Pode parecer simples quando a gente fala que um objeto está em movimento, mas o movimento ele não é tão simples de ser definido, porque o movimento, a velocidade, ela é relativa. Se a gente se perguntar o que é o repouso, provavelmente vocês estão assistindo essa aula sentados e eu estou sentada aqui nesse momento gravando ela. E a gente pode pensar, bom, eu estou em repouso agora assistindo a aula, mas a gente está em repouso em relação a quê? Vou mostrar um exemplo. Então, na nossa casa, a gente está em repouso, mas a nossa casa está na Terra. E quando a gente vai olhar a Terra de fora, tem os movimentos da Terra. Se a gente olhar a Terra em relação ao Sol, ela também está em movimento. E o Sol está em movimento também na nossa galáxia.
e depois as galáxias estão se afastando e assim se vai no grupo local e assim por diante. Então perguntar, estamos em repouso em relação ao quê? É uma pergunta muito pertinente, porque a gente só vai ter um referencial. Então a gente sempre precisa perguntar qual que é o nosso referencial. O nosso referencial, eu estou em repouso em relação a vocês? Sim, porque a gente está parados. Mas se a gente pensar, estamos em repouso em relação ao Sol? Não, porque a Terra faz um movimento de translação ao redor do Sol, então a gente está todos na mesma velocidade. Galileu Galilei, ele definiu como a seguinte frase: repouso é um movimento compartilhado. E para ilustrar mais uma situação, para ficar um pouco mais clara essa questão, vamos pensar quando a gente anda de ônibus. Num ônibus, quando a gente sobe nele, está todo mundo parado. A gente olha para o lado, está sentado, se não precisa ficar de pé, mas estamos parados em cima de um ônibus. Agora, se uma pessoa está olhando esse ônibus de fora, está vendo esse ônibus numa determinada velocidade. Mas a gente não consegue perceber essa velocidade do ônibus, porque a gente está compartilhando o movimento com ele. Então essa definição de Galileu Galilei é muito interessante, que repouso é um movimento compartilhado. Voltando para o nosso movimento retilíneo uniforme. Quando a gente tem um carro que anda 70 km em 1 hora, e a gente controla isso. Na próxima hora, ele anda mais 70 km. E na próxima hora, ele anda mais 70 km. Então, esse carro está andando distâncias iguais em tempos iguais. Cada hora vai andar 70 km. E essa é justamente a definição da velocidade. A distância que ele anda, a rapidez dele, num determinado tempo. A gente pode escrever a fórmula dessa forma: variação da distância pelo tempo. Então, por que o uniforme? Porque vai ser distâncias iguais em tempos iguais. Vamos ver uma outra situação. Então, esse carro, ele andou 60 km em 1 hora. A velocidade dele aqui vai ser o quê? 60 km, que é a distância, dividido pelo tempo, que é 1 hora. Vai ser 60 km por hora. Bom, se é um movimento retilíneo uniforme, a gente sabe que cada vez que passar 1 hora, ele vai andar mais 60 km. Daí agora a gente conta o tempo, marca em 2 horas. Então, em 2 horas, ele vai andar o dobro, 120 km. Então, a cada vez que passa mais tempo, ele vai andar uma distância maior. Então, o carro vai andar 60 km em 1 hora. Essa vai ser a definição de velocidade, o quanto o objeto andou, dividido pelo tempo. Se a gente fizesse esse experimento junto e eu pedisse para vocês, procurem onde tem um movimento em MRU, a gente teria que procurar o movimento da fita como? Ver se as distâncias, quando tem distâncias iguais, é porque a gente está falando de um movimento em MRU. Quando as distâncias estão diferentes, o nosso movimento não vai ser o retilíneo uniforme, vai ser o retilíneo uniformemente guiado, que é o assunto de uma outra aula. A unidade da nossa grandeza velocidade, quando a gente está falando de unidade, a gente coloca a grandeza entre conchetes, a gente vai ter uma distância por um tempo, essa é a fórmula. Então, a unidade é o quê? A gente viu que pode ser quilômetros por hora, porque é uma distância em tempo. Uma outra unidade muito utilizada é o metros por segundo. Metros por segundo é a unidade que vai ser do Sistema Internacional de Medidas. Nos exercícios, a gente sempre tem que cuidar se a velocidade está em quilômetros por hora, a distância tem que ser em quilômetros e o tempo tem que ser em horas. Se tem metros por segundo, a distância tem que ser em metros e o tempo tem que ser em segundos. E se aparece a velocidade em quilômetros por hora e a gente tem
as respostas ou o nosso problema nos pede em metros por segundo. A gente tem como transformar uma na outra. Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Por que isso acontece? Quilômetros por hora para metros por segundo. 1 quilômetro são 1.000 metros. 1 hora são 3.600 segundos. Como é que eu sei isso? Basta duas regras de 3, né? Porque a gente tem que 1 minuto são 60 segundos. E a gente tem que 1 hora são 60 minutos. E daí a gente pode fazer duas regrinhas de 3 e chegar nesse valor. Bom, aqui a gente vai ter, então, que 1 km por hora é igual a 1.000 metros dividido por 3.600 segundos. A gente pode escrever isso, cortando zero, de uma forma que fica, então, 10 sobre 36. Ou podemos colocar 1 dividido por 3,6. E o que vai acontecer quando a gente tem 1 km por hora? Para passar para metros por segundo, a gente divide por 3,6. E é por isso que o cálculo é assim. Tem uma diferença falar distância percorrida versus o deslocamento. Eu tenho que ir do ponto A para o ponto B. Bom, eu faço esse trajeto, não disse qual trajeto eu fiz, e coloco num mapa. O meu deslocamento foi do ponto A para o ponto B, numa linha reta. Agora, mas eu fico pensando, eu andei mais do que isso. Eu não andei numa linha reta. Eu não podia vir por esse caminho por um determinado motivo, porque a rua estava trancada ou alguma coisa assim. Eu tive que dar a volta em uma casa ou fazer outro trajeto diferente. Então, a distância que eu percorri foi diferente do deslocamento no final. Vamos analisar como é que fica o gráfico da distância pelo tempo do MRU. Num gráfico, vamos pensar num carro amarelo que está andando na horizontal e num carro rosa que está subindo uma lomba. O carro amarelo, ele começa num ponto que no chão está marcando 15 metros. E o carro rosa está começando num ponto que está marcando 0. E esse carro amarelo está numa velocidade a 10 metros por segundo. E o carro rosa está numa velocidade de 20 metros por segundo. Vamos ver como é que a gente faz o gráfico desse movimento. O gráfico do carro amarelo, como é que vai ser? O gráfico de distância por tempo. Então, no eixo aqui do vertical, que seria o Y, a gente coloca a distância e aqui no eixo horizontal, que seria o eixo do X, a gente coloca o tempo. Então, a primeira medida que a gente tem é que ele começou a 15 metros no tempo 0. Então, aqui no tempo 0, ele começou numa distância de 15 metros. Como é que a gente sabe quanto ele andou quando deu 1 segundo? A gente precisaria ver a nossa fórmula. A fórmula da velocidade qual é? Variação da distância por um determinado tempo. Podemos reescrever essa fórmula para achar a função da posição. O que é isso? A variação da distância que a gente tem aqui pode ser escrita como distância final menos distância inicial, dividida pelo tempo. Eu quero achar a distância final dele, então vamos isolar isso daqui. Então, a gente pode escrever que a distância final vai ser igual, do outro lado eu tenho a velocidade, e como o tempo está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, eu tenho a velocidade vezes o tempo, e na minha fórmula, dessa forma, eu tenho SF menos S0. Isolando o SF, eu preciso passar a distância inicial para o outro lado. Então, fica positivo, que é a distância inicial mais velocidade vezes o tempo. Agora, eu quero saber quanto esse carro andou em 1 segundo. Então, eu coloco a minha distância final, vai ser a distância inicial, que é 15,
mais a velocidade, que é 10, vezes o tempo, que é 1. O que eu vou ter? A distância final vai ser 15 mais 10 vezes 1, que é 10, que vai dar 25 metros. E assim eu posso ir adiante. Então, o primeiro ponto vai ser no 15, o segundo ponto vai ser no 25 e no 1 segundo. Se a gente continuar fazendo isso e fazer uma reta diferente do que aconteceu aqui, o gráfico vai ficar assim. Essa cara que a gente tem para um gráfico da distância por tempo no movimento retilíneo uniforme. Se a gente parar para pensar na função da posição, que é aquela posição final é igual à posição inicial mais velocidade por tempo, ela é muito parecida, nos lembra da nossa função afim, da função de primeiro grau lá da matemática, que é y igual a ax mais b. Por que eu estou falando nisso, de matemática? Porque na matemática, na nossa função de primeiro grau, a gente tem que ir assim, uma reta. Pode ser uma reta crescente, decrescente, e a gente vai ver o que influencia a nossa velocidade. Mas o importante é saber, sempre que a gente tem uma velocidade constante e um gráfico da distância por tempo, o gráfico vai ter essa cara aqui. Vamos ver para o carro rosa. O carro rosa está subindo uma lomba, mas essa lomba não tem nada a ver com o que vai realmente no gráfico. Não é porque está subindo uma lomba que o gráfico vai ficar dessa forma. Se ele estivesse numa estrada assim, o gráfico não ficaria assim. O gráfico é distância em relação ao tempo. Então, a gente faz a mesma situação de antes. A gente pega a velocidade, vê primeiro em que ponto ele começou. Ele começa numa distância zero e no tempo zero. Então, diferente do amarelo que começou um pouquinho mais para cima, esse começa exatamente no ponto zero do nosso gráfico, tanto no tempo, tanto na distância. Fazendo as contas de exatamente qual distância ele vai ter andado com 1 segundo, depois com 2, depois com 3, a gente vai ter que esse gráfico também vai ser uma reta, com uma inclinação constante, porque a velocidade é constante. E se a gente comparar os dois? Comparando os dois gráficos, a gente consegue perceber que o primeiro está numa inclinação um pouquinho mais deitada, com uma inclinação um pouquinho menor do que o segundo. Por que isso? Porque a minha velocidade do amarelo era menor do que a velocidade do rosa. Lembra? O amarelo ele estava numa velocidade de 10 metros por segundo. O amarelo. O rosa estava numa velocidade constante de 20 metros por segundo. Então, a velocidade é a nossa inclinação desse gráfico. Como é que a gente calcula isso? Numa função de primeiro grau, o coeficiente angular, que é a mesma coisa da nossa velocidade, que vai ser a inclinação, vai ser calculado da seguinte forma. O nosso coeficiente angular, que seria o a dessa função, ele pode ser calculado com dois valores de y. Então, a gente pega dois pontos do y e faz um menos o outro e 2 pontos de x. Passando isso para a nossa velocidade, a gente tem que a velocidade pode ser calculada como sendo 2 pontos da distância. Lembra que a nossa fórmula da variação da distância? Então, dividido pelos 2 pontos do nosso tempo. Um movimento retrógrado. O que ia mudar no meu gráfico de distância por tempo? O movimento retrógrado é o movimento que a velocidade está indo para um lado, mas a nossa distância está aumentando aqui a marcação para o outro. Então, a única coisa que alterar no meu gráfico é que em vez da gente ter uma reta crescente, como a gente viu nos outros movimentos, a nossa reta da distância pelo tempo ia ser decrescente, porque é um movimento que está diminuindo, ou seja, com a velocidade negativa. E o último gráfico que a gente vai ver é o gráfico da velocidade pelo tempo, que também é bem comum de aparecer.
Então, no gráfico da velocidade pelo tempo, a gente tem num dos eixos a velocidade e no outro eixo o nosso tempo. Só que a nossa velocidade, ela não é no MRU. No MRU, a nossa velocidade ela é sempre constante. Se é sempre constante, no tempo zero, ela vai ser o quê? Nesse exemplo, vai estar a 10. Quando chegar no 1, vai estar a 10 também. No 2, a 10. E independente do tempo que passar no MRU, a velocidade é constante. Então, esse gráfico vai ser uma linha horizontal. E vai ter essa forma. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!